agora tantas empresas têm se apresentado na mídia como sustentáveis, o que no fundo parece um ótimo sinal. No mínimo, revela que as empresas estão atentas a um fato: ninguém quer mais fazer de conta que está tudo bem e que vivemos num mundo de fantasia onde não existem o aquecimento global, a poluição, a exclusão social, a violência e tantos outros problemas que tiram o nosso sono na vida real. Pensando bem, o que tudo isso tem a ver com as empresas? Como o tema da sustentabilidade chegou com tanta força no universo corporativo? Afinal, num passado nada remoto, a conversa não era bem essa. O filme Koyaanisqatsi, feito em 1983 pelo cineasta norte-americano Godfrey Reggio, é um dos melhores retratos do espírito que animou o século passado. Se eu tivesse que escolher apenas uma única frase para definir esse tempo, o meu voto iria para uma tiradinha esperta dos economistas liberais. Sempre que tentavam atribuir responsabilidade social às corporações, eles diziam: o único negócio de uma empresa é produzir lucro para os acionistas. Ainda hoje, há quem suspire de saudades pelos velhos tempos. Mas sabemos que esse filme, se é que já terminou de verdade, não teve lá um final muito feliz. Um outro documentário mais recente, A Corporação, registra o impacto da série de escândalos que abalou o mundo corporativo na virada do século. Na época, as autoridades bem que tentaram insistir na versão de que a onda de falências fraudulentas, como a da Enron, da WorldCom e de várias outras empresas, evidenciava apenas a existência de uma espécie de banda podre no mercado saudável. I do think there is an overhang over the market of distrust. Listen, 95% or some percent, huge percentage of the business community are honest and reveal all their assets. Got compensation programs that are balanced, but there are some bad apples. Será que foi só isso? These are not just a bunch of bad apples. This is just a few bad apples. It's not just a few bad apples. We've got to get rid of the bad apples. You can start with Tyco. Bad apples. We know all about WorldCom. Bad apples. Xerox Corporation. Bad apples. Arthur Anderson. Bad apples. Enron, obviously. Bad apples. Kmart Corporation. The fruit cart is getting a little more full. I don't think it's just a few apples, unfortunately. I think this is the worst crisis of confidence in business. O que estava acontecendo é que as corporações que estavam sendo destruídas, né, e o processo de criação de produtos que não merecem confiança, enfim, tudo que estava envolvendo a evolução ou sendo sinônimo de sucesso das corporações, claramente levavam à destruição, à extinção dessas empresas, né? Quer porque usavam insumos para a obtenção do lucro máximo e sem medir que consequência teria a exploração máxima daquele recurso, sem a reposição, sem a exploração não sustentável daquele recurso. Enfim, tanto pela cadeia de suprimento, como pela qualidade e correção dos produtos vendidos aos consumidores, como o tratamento dos investidores e tudo isso, o que estava prevalecendo, o conjunto de resultados com relação a essas coisas, ao qual se atribuiu o carimbo de sucesso, levava à extinção do sistema capitalista, eu acho. A sucessão de fraudes corporativas, somadas ao fim da bolha das empresas.com nos mercados de capital, geraram perdas estimadas em mais de 2,5 trilhões de dólares. Uma conta nada desprezível. E olha que não foi a única, muito menos a mais salgada. Essa curva expressa uma outra conta que há algum tempo vem tirando o sono de quem a conhece. Ela traduz o que os ambientalistas chamam de pegada ecológica. Pegada ecológica é uma maneira da gente medir o quanto cada ser humano ocupa da superfície da Terra. É como se a gente tivesse todo mundo dentro de uma grande fazenda, dentro de uma grande área, e a gente precisasse dividir essa terra para atender as necessidades de cada uma das pessoas, né? Quando a gente faz essa metodologia da pegada ecológica hoje,
nós consideramos não só a terra, por exemplo, para a agricultura, né, mas se considera o conjunto dos recursos naturais que a gente precisa para atender um determinado padrão de vida, uma determinada condição de sobrevivência da humanidade. Isso vai se redistribuindo conforme aumenta a população, conforme aumenta o consumo, né? Ou seja, a superfície da terra ela é fixa, ela é a mesma, né? Ela varia pouquíssimo, essa quantidade de recursos. E conforme muda o padrão de vida, conforme aumenta a quantidade de pessoas, é que a gente vai variando o tamanho dessa pegada ecológica dentro de um planeta limitado. Esse gráfico, ele mostra o crescimento da pegada ecológica da humanidade, ou seja, como ao mesmo tempo que a gente aumentou a população, nós também aumentamos o nosso impacto, o nosso uso de recursos do planeta. Nos anos 60, a humanidade usava aproximadamente metade do que o planeta tinha para dar. Os 3 bilhões de pessoas usavam metade da superfície total. Conforme isso foi crescendo, em meados dos anos 80, nós passamos a usar totalmente, nós chegamos no nosso limite do equilíbrio em apenas 40 anos. E de lá para cá, ou seja, em alguma coisa como menos de 20 anos, não, praticamente 20 anos, nós estamos 25% além do que o planeta pode dar. A humanidade hoje consome 2,2 hectares globais por cabeça em média. E a Terra é capaz de dar 1,8 hectares globais. Mas como é possível a gente consumir além daquilo que o planeta dá? Na verdade, nós estamos como se a gente estivesse sacando da poupança. A gente está depreciando o nosso patrimônio. A gente não está vivendo da renda ou vivendo do salário. A gente está vendendo as coisas da nossa casa, estamos usando aquilo que a gente tem para viver o dia a dia. Há uma outra informação associada à pegada ecológica que é ainda mais grave: a desigualdade crescente na apropriação dos recursos do planeta. É só olhar o mapa. Esse mapa ele foi distorcido de modo que o tamanho de cada país corresponde à proporção que ele tem na pegada ecológica global. E a cor é a pegada ecológica per capita. A hora que você olha os Estados Unidos, ele está desse tamanho enorme porque ele tem uma população relativamente grande, menor que a chinesa, mas ainda assim bem grande, e um consumo, pela cor, a gente vê, acima de 5,4 hectares globais. É acima, na verdade, de 9,6 hectares globais por cabeça por americano, sendo que o mundo aguenta 1,8 em média. A África ela pesa muito menos na pegada ecológica global. Na verdade, nem precisamos ir tão longe para constatar algo que deixou de ser novidade há muito tempo: a deterioração acelerada das condições de vida de bilhões de pessoas. Também não é novidade para ninguém o custo de tamanha perversidade. Mas vamos supor que a exclusão social seja apenas um acidente de percurso, uma espécie de turbulência passageira nessa viagem rumo ao paraíso a que estamos sendo conduzidos pela velha mão invisível do mercado. Um paraíso em que os 6 bilhões de seres humanos que vivem por aqui tenham acesso a todos os produtos e serviços hoje disponíveis apenas para os cidadãos mais ricos. E isso é sustentável? De jeito nenhum, né? Quer dizer, a gente viver num planeta, num lugar que a gente consome mais do que o planeta é capaz de dar e que a ambição da imensa maioria das pessoas é conseguir ir muito além disso, é totalmente inviável, né? Nada do que vimos até agora é rigorosamente novo. O tema da desigualdade social incendeia o imaginário humano há séculos. Já a consciência dos riscos de um colapso ambiental no planeta é bem mais recente, mas também não é tão nova assim. Já se vão 15 anos do grande evento que marcou definitivamente a entrada do tema na agenda mundial, a Rio 92, organizada pela ONU com a presença de governantes de praticamente todos os países do planeta. Seu documento final, a Agenda 21, baseia-se num conceito que traduz a melhor aposta que a humanidade foi capaz de fazer até aqui a respeito de si própria: o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é uma equação na qual você tenta compatibilizar 3 dimensões importantes: a econômica, a social e a ambiental.
Mas eu diria que o mais importante quando se fala em sustentabilidade é a ideia de que nós temos que ter respeito pelos direitos das futuras gerações. Quer dizer, tudo que eu fizer hoje que puder trazer uma implicação negativa para as futuras gerações tem que ser levado em consideração. E por que as empresas resistiram tanto para aplicar esse conceito de desenvolvimento sustentável? Porque no ambiente de negócios não se conceituava que o papel, que a tarefa do desenvolvimento competia às empresas. Se conceituava que a tarefa do desenvolvimento competia ao Estado. Como as empresas não queriam que o Estado assumisse atribuições da iniciativa privada e também se recusavam a assumir atribuições que elas consideravam do Estado. Então a expressão desenvolvimento ficou longe do linguajar do ambiente de negócio durante muito tempo. Com as oportunidades fantásticas propiciadas pela internacionalização dos mercados e por um ciclo promissor de inovações, não era mesmo de se esperar que a questão da sustentabilidade seduzisse de imediato o universo corporativo. Era preciso algo mais para que isso acontecesse. Com a globalização, começou a surgir um fato absolutamente inesperado e não previsível, tanto na economia como na ciência política, que foi a emergência de novas forças ou novos atores no cenário da globalização. Quando as empresas começaram a se confrontar com grupos de interesse, grupos de consumidores conscientes, movimentos ambientalistas, movimentos que questionavam a saúde, o risco à saúde embutida nos produtos, o papel das indústrias farmacêuticas, o papel da indústria de alimentação, o impacto da indústria de alimentação em cadeias produtivas e agribusiness na relação com o desflorestamento. Todas essas questões de causa e efeito, essa interdependência que a questão global colocou, não era em absoluto familiar para os empresários. A gestão tradicional é uma gestão voltada para resultados e muitas vezes dentro do marco legal a resultados a qualquer custo, ao menor custo possível de recursos. E essas novas questões começaram a trazer para o empresariado uma percepção de que gestão no mundo globalizado é, antes de mais nada, uma gestão sistêmica. E uma gestão sistêmica só pode ser feita dentro de uma abordagem de multi-stakeholders, isso é, envolvendo todas as partes interessadas. Aos poucos, a ficha começou a cair. Aqui e ali, CEOs, investidores e líderes empresariais começaram a perceber que havia algo errado com um sistema que sempre se gabou de sua eficácia na alocação de recursos produtivos. Our civilization is not flying because it's not built according to the laws of aerodynamics for civilizations that would fly. And of course the ground is still a long way away, but some people have seen that ground rushing up sooner than the rest of us have. The visionaries have seen it and have told us it's coming. There's not a single scientific peer-reviewed paper published in the last 25 years that would contradict this scenario. Every living system of Earth is in decline. Every life support system of Earth is in decline. And these together constitute the biosphere that supports and nurtures all of life, and not just our life, but perhaps 30 million other species that share this planet with us. The typical company of the 20th century, extractive, wasteful, abusive, linear in all of its processes, taking from the earth, making, wasting, sending its products back to the biosphere, waste to a landfill. I myself was amazed to learn just how much stuff the earth has to produce through our extraction process to produce $1 of revenue for our company. When I learned, I was flabbergasted. We're leaving a terrible legacy of poison
and diminishment of the environment for our grandchildren's grandchildren, generations not yet born. Some people have called that intergenerational tyranny, a form of taxation without representation levied by us on generations yet to be. It's the wrong thing to do. Mas qual a coisa certa a fazer? Eis aí uma pergunta nada retórica para quem vive de administrar riscos e que acabou ganhando contornos ainda mais dramáticos diante das evidências de que talvez não tenhamos um elemento essencial para buscar as respostas: o tempo. Não há mais como ocultar os impactos do modo tradicional como produzimos, consumimos e convivemos. É cada vez mais evidente que a degradação ambiental e as mudanças aceleradas do clima do planeta ameaçam a própria continuidade da vida. Mas do que mesmo que estamos falando? Foi o que eu perguntei a alguns dos melhores especialistas brasileiros no assunto. Veja as respostas. Sustentabilidade é uma inovação. Sustentabilidade é um novo modo de olhar a empresa, quer dizer, o papel da empresa. Hoje, o lucro é importante, se reconhece que a empresa tem que ter lucro, mas é uma condição necessária, mas não é suficiente. Ela tem que ter lucro, mas ela tem que ser sustentável, ou seja, ela tem que ser responsável no que eu disse, ambiental, social e econômico. Em diferentes países do mundo e há iniciativas que estão mapeando e, vamos dizer, analisando as empresas de acordo com esses critérios. Um exemplo é o que está acontecendo na Europa, na Bolsa de Londres, onde eles analisam o desempenho das empresas segundo alguns critérios, que vão desde o tratamento que a empresa dá nas compras de produtos, elas têm políticas de compras sustentáveis, no despejo dos resíduos na natureza, no consumo de matéria-prima proveniente de origem legal ou de origem sustentável. Então, e todo esse movimento está acontecendo porque o consumidor hoje é mais exigente e o cidadão também demanda das empresas e dos políticos essa postura responsável com a sociedade. Eu acho que não existe empresa sustentável no mundo. Né? Por quê? Porque a gente ainda está saindo de um paradigma anterior. Ou seja, nós estamos vindo de uma visão em que a gente podia desperdiçar coisas, que a gente podia usar energia indefinidamente, e todo mundo tem que se adaptar. Eu acho que tem empresas que já avançaram vários passos na direção de uma maior sustentabilidade, né? E outras que eventualmente nem começaram a pensar no assunto. E aí tem um diferencial importante, e daí a gente tem que destacar e valorizar com muita clareza aquelas empresas que já se destacam na busca pela sustentabilidade. Não dá para cobrar que ela seja totalmente sustentável aqui e agora, mas sim dá para esperar que ela sirva de inspiração para outras e que ela se coloque em novos desafios. Muitas empresas que se apresentam no mercado como empresas sustentáveis ou empresas que buscam a sustentabilidade restringem suas ações ao movimento de mostrar alguma coisa, de trabalhar a sua própria imagem. Nós sabemos que hoje a imagem não é essencial, o essencial é a reputação. Essas empresas estão correndo um risco muito grave, porque na medida em que elas constroem imagens voltadas, imagens marcadas pela ideia da sustentabilidade, e essa imagem ela não é sustentada por uma reputação real, que é fundamentada em ações e estratégias reais, essa imagem se torna muito vulnerável e pode ser quebrada em qualquer crise. A gente hoje vê que as empresas ainda, e acho que esse é um grande ponto, se focam muito no seu curto prazo ou no seu balanço, e os investidores também. Né? A gente hoje, quando pega o planejamento de uma empresa de ciclo mais longo, uma empresa de mineração, uma grande produtora de matérias-primas, e ela olha 5, 10, 15 anos para frente, você não vê nesse planejamento discussões sobre o que significa reduzir o consumo de energia, o que significa você rever o modelo de como a humanidade está se organizando. Isso ainda não está nos balanços, ainda não está nos planejamentos de longo prazo, e precisa estar.
as empresas têm que, além dos discursos e dos compromissos públicos e políticos de que adotam sustentabilidade, elas têm que demonstrar efetivamente no que consiste essa sustentabilidade. Como? Fixando, em primeiro lugar, metas de desempenho, capacidade da sociedade civil de cumprir, de fiscalizar o cumprimento dessas metas, sinalizar para as partes interessadas, para os stakeholders desses compromissos e o acompanhamento. Concretamente falando, uma empresa ela resolve diminuir o lançamento de gases de efeito estufa. Portanto, ela fixa uma meta 30% até 2010, ela tem que publicar esta redução e ela tem que permitir que ONGs ou entidades com credibilidade possam monitorar para saber se o seu compromisso está efetivamente sendo realizado ou não. E tem uma série de instrumentos hoje que estão sendo desenvolvidos na direção de ajudar as empresas a enxergarem esse caminho, a pensarem como elas podem ser produtivas, né? Acho que um desses instrumentos conhecido aqui no Brasil, que nasceu aqui no Brasil, são, por exemplo, os indicadores Ethos, que é um instrumento muito disseminado, muito conhecido. Você tem hoje o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, da Bovespa, que procura direcionar a atenção dos investidores do mercado de capitais e das empresas que querem capturar esses investimentos na direção da sustentabilidade também. E você tem uma iniciativa global, né, que é a ISO 26000, da qual eu faço parte, que estou ajudando a construir essa norma junto com vários outros brasileiros, em que a gente está procurando fazer essa transformação de grandes princípios, né, de ideias que se haviam consolidado ao longo das últimas décadas em práticas gerenciais. As empresas que vão se dar melhor, então, não são simplesmente aquelas que vão estar reagindo ao que o consumidor pediu quando o consumidor pedir. As empresas que se dão melhor são aquelas que antecipam as tendências, aquelas que estão enxergando e desenvolvendo essa tendência e as necessidades que vão aparecer. Aquelas que já perceberam de que o que a gente está discutindo hoje em sustentabilidade não é a preocupação de meia dúzia de ecochatos ou de saudosos do comunismo que estão simplesmente pensando em como é que a gente vai fazer para ter um mundo justo. Na verdade, o mundo tem limites sociais, o mundo tem limites ambientais e nós precisamos descobrir a maneira de lidar e de resolver esses limites. Porque, de alguma maneira, essa coisa se resolve e a humanidade ela vai precisar achar o seu jeito de continuar existindo bem aqui ou simplesmente vai passar pelo mundo e o mundo continua sem a gente. De uma maneira ou de outra, a verdade é que sustentabilidade é um conceito e uma prática que vieram para ficar. A grande questão é saber quando o planeta poderá afirmar que a ficha caiu e a consciência se instalou para reverter a atual tendência. Ou, em outras palavras, em relação às empresas, quando o nosso programa poderá dispensar o ponto de interrogação do título. Por enquanto ele fica. Até a semana que vem.